Pessoal, então bom dia para todos. Agradeço primeiramente a Deus aí pela oportunidade e segundo aí pelo Branco. Vários clientes aí que a gente já foi, né, Branco? Graças a Deus aprendendo todos os dias e, como diz o ditado, morrendo sem saber nada, né? Se Deus quiser. E passando aí por alguns clientes, eu vou mostrar alguns cases aqui, né? Do que a gente está vendo aí no dia a dia, prestando serviço, tanto na parte de análise de gases, regulagem de combustão, ajustes e retrofit, que é o que está mais ocorrendo tanto nas caldeiras de alta quanto nas caldeiras de categoria B, né? Caldeiras a lenha aí, né? Então o que eu vou falar aqui basicamente serve tanto para caldeiras de alta quanto para caldeiras de baixa, que a gente chama, tá? Com relação a retrofit, o professor Mauro, ele foi muito feliz, né? Esplêndido o nível de inteligência do professor Mauro, parabéns para ele. Pelo nível de treinamento, mesmo que sucinto, a gente pega as coisas, é uma linguagem muito fácil que ele utiliza. O retrofit, a gente chama de retrofit o aumento de produção de vapor utilizando a mesma caldeira, né? Então, eu trouxe um case aqui, que até foi há uns 2 meses atrás, que eu tive essa experiência, e foi basicamente um serviço completo que eu prestei, para realmente dizer ao cliente o que poderá ocorrer durante a operação da caldeira. Basicamente o layout do camarada, do cliente, tem esse layout aqui. A gente tem uma caldeira aquatubular, tá? E tem um superaquecedor, um feixe, no caso aqui tem um pré-ar, tem um ventilador primário, um secundário, que está só simbólico, tá, pessoal? E aqui tem um multiciclone e o exaustor e chaminé. Essa caldeira aqui, ela já saiu de fábrica com 100 toneladas, tá? Então 100 toneladas vapor hora é a produção dela. Ela está no prontuário, já chegou, e ela já é uma caldeira um pouco antiga, tá? Digamos aí que ela tem no mínimo aí, que eu me recordo, 30 anos já em operação, tá? Então foi feito a integridade dela, tal, mas o cliente que graças a Deus aumentou a produção de etanol, de açúcar, de energia e tudo mais, e para não ter uma outra caldeira, ele pediu para retrofitar essa caldeira de 100 para 150. Tá? Bom, Sr. Wagner, professor Mauro, a gente bate muito em cima que caldeira, além da parte de calor, o que manda para uma boa geração de calor é combustão em fornalha. O calor é uma consequência da combustão que é ocorrida dentro da fornalha. Só que nesse caso, o que é que foi adquirido? Tá? E foi por isso que eu fui chamado para fazer a verificação do retrofit das possíveis anomalias que podem acontecer durante a operação. Um outro fabricante, quis colocar um economizador, tá? Consequentemente, você aquecendo um pouco mais a água, automaticamente você diminui a temperatura, você diminui a quantidade de combustível queimado. Tá? Isso seja em qualquer tipo de caldeiras, caldeiras de alta, caldeiras de baixa, a lenha, cavaco, a qualquer tipo de biomassa. Mas não é simplesmente você só colocar um economizador. É verificar, claro, se o layout instalado da caldeira, eu estou falando só de caldeira agora, se permite ser colocado esse economizador. Por quê? Se você vai colocar um economizador nesse layout aqui, aonde você vai colocar um economizador? Se você vai colocar um economizador nessa posição aqui, vou colocar aqui, tá, uma serpentina, simbolizando um economizador. Você sai com os gases quentes daqui e você aquece, tá, a água a uma certa temperatura, que também deve ser estudada,
de acordo com a superfície de aquecimento do economizador, porque essa temperatura de água não pode exceder a temperatura de saturação do vapor, porque a caldeira é alimentada com água fase líquida. Se por acaso esse economizador, que foi a proposta para ser colocado pelo outro fabricante, aquecer demais essa água, ao invés dele mandar água fase líquida, ele manda vapor do economizador para cá. E se você colocar vapor dentro do balão, você não refrigera. E o professor Mauro salientou muito bem que a água, querendo ou não, ele é um refrigerante e tem que estar em ótimas condições de acordo com a pressão que a caldeira opera. Então, a caldeira gera vapor, ela não é alimentada com vapor. Então, até para se colocar um economizador, tem que se pensar qual é a temperatura, tem um cálculo térmico para ser feito, para saber qual que é a temperatura ideal para se alimentar essa caldeira. E, conjuntamente, se eu colocar esse economizador aqui, vamos supor, tá, que essa temperatura dos gases que sai do feixe tubular está saindo a 350 graus. Já saía já antes, né? Então, eu coloquei um economizador aqui. Só que já tinha um pré-aquecedor de ar instalado. Eu coloco mais um equipamento de transferência de calor que vai roubar, entre aspas, essa temperatura. Então, essa temperatura de ar que antes, vamos supor, entrava a 200 graus, quando eu coloco um economizador, a hora que essa temperatura dos gases vai adentrar os tubos do pré-ar, essa temperatura do ar que estava a 200 graus, exemplo, ano passado, provavelmente vai cair. Então, tem que se pensar até se o layout permite você colocar um economizador ou um pré-aquecedor de ar a mais de múltiplos passes ou de passe cruzado que seja. Então tem que ver o histórico dessa caldeira, pegar o prontuário conforme o professor Mauro disse e saber quais são as temperaturas porque no prontuário tem que ter tudo isso, gente, temperaturas, lógico, tem um range aí e também tem que ter os instrumentos de medição antes e depois de cada trocador de calor e captadores de fuligem, no caso, multiciclone, lavador de gases, prestador eletrostático e tudo mais. Quem não mede, não controla. Quem não mede, não controla, no final toma a decisão errada, tá? Então, neste caso aqui, colocar um economizador nesta posição, e foi projetado para 200 graus a temperatura do ar, nesse caso aqui, nessa posição economizador, infelizmente, para uma melhor eficiência da caldeira, ele não pode ser colocado aqui. Foi, então, tido a ideia, pelo outro fabricante, colocar exatamente neste ponto aqui, tá? Vou só tirar esse desenho aqui. Colocar um economizador, então, nesta posição aqui, tá? Ok? Continuo com a temperatura de 350 descendo, a temperatura do ar entrando a 200 graus aqui abaixo, só que agora começa a ter outras análises. Quando foi instalada essa caldeira, a gente tinha lá uma temperatura que sai daqui a mais ou menos uns 180 graus. Dos gases, tá? Então é um pré-ar gigantesco, tá? Então, a hora que nós fizemos o balanço térmico, verificamos que quando esses gases entram em contato com as serpentinas do economizador, ele sai a temperatura dos gases aqui mais ou menos entre 120 e 130 graus. Temperatura dos gases. E aqui eu tenho um multiciclone. Tá? Multiciclone. O multiciclone a gente chama de lavagem a seco, né? Faz a lavagem. Só que o multiciclone, por várias análises de gases, pelo smoke and test que comprei até adquiri aí na Comfort, que é excelente para verificação aí
das fuligens, né? A incidência da fuligem está mais preta, e verificar qual é a eficiência de multiciclone do lavador, eu indico para vocês aí adquirir o Smoker Test da Comfort, tá? Para verificar aí a fumaça, como está os gases. O multiciclone ele só capta fuligem de grande granulometria, né? De grandes dimensões, ou seja, pequenas partículas de, se eu não me engano, 3 microns metro para baixo ele não capta. Ou seja, ainda vai parar lá no exaustor e lá na chaminé. Então, o efeito abrasivo aqui no multiciclone, por partícula muito fina, nos dutos e até desbalanceamento de rotor, de eixo, as pás dos rotores, acabar aí com a espessura da chaminé, é muito grande, porque você vai passar de 100 toneladas para 150. Consequentemente, você não é só colocando o economizador que você vai reduzir tão drasticamente o consumo de combustível a ser queimado. Você vai, lógico, aumentar um pouco a temperatura da água, só que a gente ainda vai falar de fornalha, só que é o seguinte, é um volume de gases muito grande, mantendo multiciclone, todos os dutos com a mesma área, os dutos aqui de saída do multiciclone, o mesmo exaustor, a mesma chaminé. Nós temos uma velocidade recomendada que gira em torno de 10, 12, no máximo 15 metros por segundo, velocidade dos gases no fluxo dos gases nos dutos. Então, a incidência de efeito abrasivo, que é efeito jato de areia, e acabar com a espessura dos dutos e onde ele passa os gases, com uma partícula muito fininha, ainda é muito grande, porque você vai aumentar o volume de gases que passe, se aumenta a velocidade, a perda de carga também a gente vai falar daqui a pouco, mas a incidência de efeito abrasivo também é alta. O que foi então dito? Então, para acabar com essa incidência de partículas ainda finas parando em outros locais, vamos colocar, além do multiciclone, um lavador de gases. Tá? Vou colocar aqui só como simbologia. Tá certo? Que aí depende do layout e tudo mais. Então aqui colocou um lavador de gases. Agora a gente vai começar a se deparar com outras coisas. Porque se aqui está saindo a 120 graus, o multiciclone ele retira da temperatura dos gases de 10 a 30 graus. Tá? Então aqui já cai para uns 90 graus essa temperatura dos gases aqui. Que basicamente é uma temperatura de gases ideal para se sair na chaminé para que não ocorra ponto de orvalho, tá? Para a biomassa, com um teor de enxofre zero. Tá? Só que a partir do momento que esses gases entram dentro do lavador de gases para eliminar as pequenas partículas que o multiciclone não segura, o lavador de gases ele retira dessa temperatura de 40, menos 40, até, já vi, menos 90 graus de temperatura dos gases. Tá? Isso aqui é em caso assim, que o pessoal joga muita água para tirar toda a fuligem. Tá? Que está parando lá por conta, o pessoal do meio ambiente vai lá, ou reclamações e tudo mais. Mas que retiram os 40, isso eu já vi quase em todos que têm aplicado o lavador de gases. Se a gente for pegar 90 menos 40, provavelmente vai chegar aqui no exaustor a 50 graus. Essa temperatura, para os gases dentro de um exaustor, dentro de chaminé, ocorre ponto de orvalho facilmente. E aí vai ocorrer vários fatores, várias anomalias. Vai ter que parar aí, porque esses dutos vai comer, é um ácido, vira um ácido onde toca esses gases, se liquefaz e vira ácido e começa a corroer toda a parte metálica de onde está a temperatura abaixo aí de 90 graus para biomassas com um enxofre perto de zero. Tá? Então esse é o primeiro problema. O primeiro problema é você vai começar a ter ponto de orvalho por conta desse retrofit, porque se colocou um economizador aqui no fluxo dos gases. Outro problema,
a partir do momento que você coloca equipamentos no fluxo dos gases, nesse caso, economizador e um lavador de gases, você coloca obstáculos no fluxo dos gases, só que o professor Wagner Branco da Zetec matou e sempre diz todas as vezes que a gente fala, Rafael, o que manda numa caldeira também é ter um exaustor de excelência, uma malha de controle para fazer todo o controle de amperagem, rotação, ventiladores e tudo mais. Então os periféricos que a gente chama é que também mandam no tipo de combustão que você vai ter aqui na fornalha e a gente vai vir para cá. A hora que você coloca esses equipamentos a mais, quem tem que dar conta é o exaustor. Mas o que esses equipamentos a mais tem a ver com exaustor? Se o exaustor é o mesmo e você não vai mexer, primeiro item, ventilador e exaustor. Quais são os itens que ele tem que ser obrigado a dar conta? Vazão e perda de carga. Vazão. Você já estava com o exaustor e não trocou e mudou de 100 para 150. Querendo ou não, você colocou um economizador, só que não vai economizar tanto assim. Querendo ou não, você tem um volume de gás gerado na combustão muito além do que o exaustor provavelmente foi projetado. Porque aqui, no mínimo, vai ter de 20 a 35% a mais de gás gerado na fornalha. Então, o seu exaustor está projetado para tal, para essa vazão aqui. Os seus ventiladores estão projetados para jogar uma quantidade de ar suficiente e com pressão suficiente para suprir a necessidade de 100 para 150, mesmo utilizando um economizador. A gente está falando de vazão, só que você colocou um obstáculo a mais no fluxo dos gases, que os gases vão batendo e vai tendo dificuldade para chegar até o exaustor. E colocou um lavador também, que também vai ter uma dificuldade dos gases ultrapassarem para adentrar o exaustor. Então, você tem que dar conta de vazão, tanto de gases quanto de ar, e também vencer a perda de carga, que é a dificuldade dos gases de sair daqui e parar lá no exaustor. Então, isso influencia na potência do motor e outras coisas mais. Então, não foi mexido nem exaustor e nem ventiladores. E, principalmente, não foi mexido fornalha. Muito menos grelha. Só que nós estamos falando de 50% a mais de uma produção de vapor. Professor Wagner Branco bate muito em cima. Verificação de carga térmica na grelha, verificação de carga térmica na fornalha, verificação de carga térmica na grelha, verificação de carga térmica na fornalha. Se você vai gerar mais vapor, consequentemente você vai ter que jogar mais combustível, mesmo utilizando o economizador. Será que esse a mais, a sua grelha tem área suficiente para suprir essa carga térmica dessa quantidade a mais de combustível? Se não tem, tem que pensar muito, porque você vai começar a acumular demais. E aí, um problema que eu fui verificar nessa caldeira, depois que partiram ela, é que o nível do balão ficou louco. Por quê? Antes não estava, mas de repente, depois que passou de 100 para 150, ficou doido. Por quê? A sua área de grelha é a mesma, não se mexeu. Você tem que jogar mais combustível. Só que a grelha não foi projetada para jogar essa quantidade a mais. E aí começa a acumular. Lá na sequência de combustão no curso do professor Wagner Branco, existe toda a sequência de queima. E uma delas é a pirólise. É a sequência de secagem do combustível. Então, o combustível ele entra úmido, só que a fornalha está quente. A fornalha está quente, 1000 e tantos graus. O professor Mauro mostrou aí a temperatura no slide dele aí, que está 1200, 1300 graus. Só que até todo mundo que está empilhado começar a secar, demora um tempo. Não é daqui 2, 3 segundos não. Tem caldeiras aí, principalmente caldeiras a lenha, que a combustão, até você analisar os gases lá na saída do balão, demora de 10 a 15 minutos para entrar toda a lenha em pirólise, toda a secagem, para depois fazer a medição. Porque senão vai dar erro mesmo. Então a gente tem que esperar a combustão acontecer. Pelo menos o mais próximo possível. Então, o combustível fica úmido,
entra úmido, perdão, começa a acumular. O que acontece? A temperatura da fornalha cai, porque ainda está úmido, isso aqui não entrou em secagem. O que acontece? O nível, ele altera, porque temperatura de fornalha caiu, então não tem nível que vai estabilizar. Quando aqui entra na secagem, entra em pirólise, o combustível ele começa a secar, consequentemente aumenta a temperatura da fornalha. Se aumenta a temperatura da fornalha, a vaporização ela acelera. Se a vaporização acelera, a tendência do nível do balão é cair. Então, entra úmido, temperatura de fornalha cai, só que o nível sobe. Daqui a pouco entra em pirose, seca, bum, já cai de uma vez. Então o nível ele fica doido. Por quê? A gente vai ter que tratar o efeito, a gente tem que matar a causa. Por quê? A causa é que a grelha não suporta essa carga térmica. Carga térmica é o poder calorífico vezes a quantidade de combustível que é jogado. De tanto a gente aí fazer projetos, o Branco, a gente tem aí uma carga térmica mínima e máxima limite de acordo com o tipo de grelha instalada. Porque também utilizar um tipo de grelha para um combustível que não é o ideal para esse tipo de grelha também é detonar uma caldeira. Tá? Outra consequência, fornalha. Se você joga um combustível a mais, o professor Mauro foi cirúrgico. Os 3 T's, turbulência, temperatura e tempo de residência. Você joga mais, você gera mais gases aqui dentro. Essa fornalha foi projetada, foi aumentada para 150, porque ela não foi aumentada. Só foi retrofitado, colocando algumas coisas aqui para trás. Só que a fornalha e a grelha, a altura, o volume é a mesma. A superfície de aquecimento da fornalha é a mesma. Então, vai ter mais gás, vai ter mais partículas para ser queimado. Consequentemente, na saída aqui, o que vai ter? Aquele vagalume, material incandescente. Combustão incompleta. Vai parar lá em outros lugares, pode entupir tubos de pré-aquecedor de ar, como também já vi tubos de pré-aquecedor de ar desmandrilhados, porque aí vai acumulando aqui em cima e de repente os tubos vão caindo aqui embaixo na bica. Para a caldeira. Qual é a consequência? Aqui, combustão. Professor Mauro de novo, partida de caldeira. Vai partir uma caldeira, exemplo, uma caldeira de 60, 67 toneladas, em 3 horas, 4 horas. Que isso, gente? Deve pedir para detonar a caldeira. Respeitar, o que o pessoal confunde muito é o seguinte, você tem que respeitar a curva de aquecimento para depois começar a fazer a curva de pressurização. Esse é o link. Por quê? Você tem que aquecer a caldeira como um todo mundo tem que estar, entre aspas, temperado, para depois começar a pressurizar. O pessoal já quer entrar na pressão de uma vez. E quem fala isso, lá no prontuário do fabricante, ele coloca a rampa para você respeitar. Ah, mas eu tenho que colocar a minha fábrica agora porque a gente está atrasado na produção. Então, bate no peito e fala, eu seguro as consequências dessa rampa de partida de uma vez. Eu recomendo respeitar a curva de aquecimento e pressurização que o fabricante pôs lá no prontuário. Se não pôs, entre em contato com o Branco aí, o Branco entra em contato comigo, a gente vai e viaja o país todo, até para fora do país. A gente vai dar um jeito aí. Então, gente, esse é um case do retrofit. Qual é a solução, então, para o retrofit? Qual é o malefício? A caldeira é projetada para tal combustível, para tal condição de água e para uma produção máxima de vapor que está especificado no fabricante desde que ela saiu. Valores a mais, mesmo você colocando alguma coisa aqui e ali, pode causar problemas que você pode tratar o efeito, só que você tem que matar a causa. Então, às vezes se compensa muito mais você pegar, lógico, vai custar mais caro? Vai, mas quanto é esse mais caro? Até certo ponto de estourar um tubo aqui, de ter um problema ali, de ter ponto de orvalho aqui, e aí ter que trocar uma chaminé, parar uma caldeira desse porte, um exemplo, numa usina, porque o exaustor, o rotor do exaustor já sair andando durante a operação.
Por quê? De tanto que está corroído, ele sai. Ele começa a bater e aí vai. Então precisa parar. Quantos dias de paralisação será que você pôr todos esses problemas na ponta do lápis? Não compensa mais você adquirir, trabalhar com 100 aqui e adquirir uma caldeira de 50 toneladas? Essa gestão de processo que o professor Mauro disse, para mim, na minha opinião, é o ideal e a saída para qualquer retrofit futuro que for feito em qualquer caldeira. Pessoal, agradeço a paciência e espero ter pelo menos clareado alguma coisa aqui para vocês. A gente vê aí inúmeras coisas aí que acontecem no dia a dia. A gente atende tanto caldeiras de alta quanto caldeiras de baixa. E o que eu disse aqui para caldeiras de alta pode se aplicar em caldeiras de baixa, que são caldeiras a lenha, que utiliza só para processo e algumas coisas mais. O seu Wagner tem o meu contato. Minhas redes sociais aí, tem vários vídeos sobre caldeira no YouTube. Espero aí ter ajudado vocês. Um grande abraço e que Deus dê saúde para todos nós. Rafael, muito obrigado pela participação, viu? Muito bacana essa apresentação, mostrando um caso real, né? Porque todo mundo que se fala em retrofit, né? Corre lá em Ribeirão Preto. O pessoal em Ribeirão Preto resolve isso aí, que eles estão acostumados, né?